Viva, saudações, seja bem-vindo à grande entrevista aqui no portal Ponto de Situação. Ora, é nosso convidado para a presente edição o pastor Augusto Caçula, um olhar atento sobre o contributo das igrejas para a democracia e liberdade de expressão na sociedade. Afinal, de que forma as igrejas têm contribuído para que haja democracia numa sociedade? E para a maior compreensão, convidamos o pastor Augusto Caçula. Olá, Sr. Pastor. Muito obrigado. Já agradeço o convite que me deu. Pois é a conversa com o pastor Augusto Caçula em torno da democracia, ou seja, do papel das igrejas para o desenvolvimento da democracia de uma sociedade. E o pastor da Igreja Pentecostal, Augusto Caçula, vai explicar-nos em torno deste tema. Pastor, afinal de contas, o que é que as igrejas fazem para o desenvolvimento de uma sociedade, do ponto de vista da democracia? Bem, do ponto de vista da democracia, as igrejas têm colaborado, mas de uma forma muito apática, de uma forma muito restrita. Só agora temos em evidência a publicidade da Igreja Católica em torno do seu programa, geraram esse programa sobre a reconciliação nacional, e que é um grande passo. A Igreja Católica, nesse caso, para mostrar que tem vontade de assim, apoiar para que haja democracia da nossa nação. Mas com relação às igrejas evangélicas, no que concerne aquilo que eu sei, o apoio tem sido muito pouco. Por quê? Porque, creio eu, a começar daqui, por exemplo, as igrejas em Angola, por exemplo, a legalização das igrejas, não é tema, mas tem a ver. A legalização das igrejas em Angola, por exemplo, para legalizar uma igreja em Angola tens que ter ali cerca de, creio que entre 6 mil fiéis por aí. E é um número muito elevado, muito elevado. E os pastores normalmente evangélicos nada pouco fazem para poderem então contornar esta situação. Logo, no meu ponto de vista, eles não têm colaborado para que haja democracia. Porque num país democrático, para abrir igreja, por exemplo, como aqui em Portugal, com creio que 50 a 40 membros não conseguem abrir uma igreja. Mas em Angola já não. Mas qual é o real papel da igreja na sociedade? O real papel da igreja na sociedade é, no meu ponto de vista, aquilo que é bíblico, é transformar a mente das pessoas. A Bíblia narra que bendita é a nação cujo Deus é realmente o Senhor. Angola também está próximo desta passagem? Bem, creio que está próximo. Com as ajudas de algumas instituições credíveis, estão a lutar para que haja verdadeiramente uma democracia. Angola está no caminho, mas é necessário, que a pergunta que me fez, as igrejas contribuam muito mais. As igrejas devem contribuir muito mais, porque nós vemos, Jesus Cristo disse na sua palavra em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o papel da igreja. Será que essa verdade é transmitida? Em certo ponto, em certos lugares mas é muito mais camuflada. Por quê? Porque estamos a falar aqui com relação à igreja, perguntou o papel da igreja. Por quê? Porque muitas das vezes, em algumas igrejas, já começa a opressão, muitas das vezes, dentro da igreja. Por exemplo, em Angola, é muito raro ver pastores a contribuírem equitativamente para a democracia. A democracia. É muito raro. Ainda eu creio que alguns, a falar a verdade, é questão mesmo de medo. Então, uma opressão. Está a dizer que os pastores têm medo de falar sobre democracia? Tem medo porque
já começa a restrição dentro da própria comunidade. A comunidade já começa ali. Então, por exemplo, começam os líderes, né? Os líderes evangélicos, não pode falar líderes evangélicos, pode falar das igrejas legalizadas, né? Supostamente legalizadas pelo Estado, tem dado muito pouco a cara, isso é visível. Então, se quisermos uma democracia, quisermos mudar a sociedade, a igreja não pode escamotear aquilo que é a verdade. Pastor, se me errar, hoje quase nada é feito pelos pastores no que é a divulgação do Evangelho. Estamos preocupados em instruir os fiéis. Como pastor, qual é o seu ponto de vista? Bem, se nós olharmos em prol da sociedade, das redes sociais, vamos ver que o verdadeiro Evangelho que é proclamado ainda está longe de ser o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo disse assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, quando um pastor não corrobora com a miséria do povo, a pobreza do povo, e nada faz por este povo, então logo significa que não é a igreja de Cristo. Por quê? João capítulo 10 está escrito, Jesus Cristo disse que o pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Ou seja, se o pastor tem uma vida estável, logo ele deve também lutar para que as suas ovelhas também o estejam. Ou seja, o evangelho que vivemos hoje é mais um evangelho em prol, sei, vou aqui falar a verdade, da luxúria. Pessoas não gostam de falar a verdade, mas é a verdade. Isso é uma posição forte. Não é acusação que estamos a ver. Isso é real. É muito real. Isso tem provas. Muita prova. Atualmente, as igrejas têm também contribuído, de um lado, com a palavra de Deus, do outro lado, não têm de facto também ajudado os cristãos a estarem dentro daquilo que os padrões de convívio na sociedade. Qual é o real perfil de um pastor? Bem, como eu já disse há pouco tempo, repito, o perfil do pastor primeiro é avançar almas para Cristo e ensinar as ovelhas na igreja a fazer o mesmo modo. Ou seja, os membros devem seguir aquilo que são as doutrinas do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo do pastor. É apacentar as ovelhas e alimentar as ovelhas de acordo com a palavra de Deus. Porque se um pastor, ele já, ou líder de uma igreja, um servo de Deus, ele foge daqueles seus princípios bíblicos e ensina algo que não tem a ver com a palavra. Quais são os princípios bíblicos? Os princípios bíblicos é aquilo que eu já disse, né? Primeiro, não é amar a Deus acima de todas as coisas. Depois é amar o próximo. Nota-se isso? Não, isso... Até porque a própria Bíblia já diz em Mateus 24, que nos últimos tempos muitos virão em nome de Cristo e vão enganar a muitos e muitos falsos profetas vão existir. Então não nota-se muito isso, porque o evangelho da palavra não nota-se. No amor? O amor é exterior. Se nós vivermos diante do seio dos cristãos, o amor esfriou, porque em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito que o povo de Deus, eles viviam juntos, tinham tudo em comum, não faltava necessidade, cada um repartia aquilo que tinha com os outros. Hoje está difícil, é muito. Pastor, honestamente falando, por que existem muitas igrejas? Bem, as igrejas sempre vão existir. Na realidade, deixa eu falar aqui uma verdade. A verdade bem contada que parece mentira, e a mentira bem contada parece verdade. Ou seja, as verdadeiras igrejas não são tidas nem chaves. As seitas é que passam como verdadeiras e as verdadeiras passam como falsas. Então fica muito difícil. Como identificar a verdadeira igreja? Bem, pelo evangelho que essa igreja prega. Quando uma igreja prega a palavra de Deus, sem tirar nem por nada, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que essa igreja, então, é a verdadeira. Por exemplo, Tiago 1, está escrito que a religião pura e sem mácula é aquela: visitar os órgãos e as viúvas na sua necessidade e se afastar da corrupção do mundo. Mas os pastores da igreja atualmente abraçam a corrupção. Isso é visível. Isso é muito visível. Isso é visível por quê? Porque, por isso é que há medo.
Quem não deve não teme. Mas quem tem medo dos pastores? Se tem medo de pregar a verdade, tem medo de dar a sua opinião sobre a democracia, tem medo, por exemplo, a Bíblia diz que... Mas o medo existe por quê? Por que este medo de a democracia? Há uma opressão. Por exemplo, como já disse, né? Aqui para legalizar a igreja é aquele número todo elevado. Logo, eles formam uma comunidade. Se nessa comunidade, por exemplo, não é? Se nesta comunidade, por exemplo, não houver, ou seja, se nesta comunidade onde o pastor está inserido, nesta comunidade da igreja do pastor, estiver inserido nesta comunidade e o pastor não andar de acordo que são as doutrinas locais, como por exemplo, não pode falar política. É proibido, mas não pode falar política. Mas é proibido, mas política? Não é. A luz da Bíblia não é. Por quê? A Bíblia diz o que quanto à política? Bem, temos o exemplo do profeta Elias. Espero que temos o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias, quando a nação de Israel estava corrompida, o rei Acabe, o rei na Bíblia. Quem foi o rei Acabe? O rei Acabe foi o rei de Israel. Sim, num tempo em que Israel estava corrompido. O rei, hoje em dia, é como se fosse presidente. Desviou-se completamente, ele e a sua esposa, Jezabel, e haviam corrompido os profetas, já chegou lá, haviam corrompido os profetas. Mas o profeta Elias, ele teve que se opor ao poder político. Por quê? Porque o rei estava desviado. O profeta Elias foi ter com o Acabe e disse: até quando, não é? Até quando você vai desviar a nação de Israel? Se o profeta Elias, não é, foi lá ter como líder, não é? Estamos aqui a comparar, não é assim? E ele repreendeu o líder e até a própria nação. Até quando vocês fechareis em vós pensamentos? Ouça, a conversa com o pastor Augusto Caçula em torno do contributo das igrejas na sociedade. E aqui o tempo que é o nosso pior adversário põe-se uma pausa e voltaremos dentro de um instante com mais informação relativamente ao contributo das igrejas na sociedade para a liberdade de expressão. Viva! Outra vez, seja bem-vindo à grande entrevista no portal Participação. É a conversa com o pastor Augusto Caçula em torno do papel da igreja na sociedade. Pastor, fala sobre a história da Jezabel. Pois, como eu dizia, o Acabe era um rei que estava a trabalhar em prol de si mesmo, para o benefício próprio, da sua família e de um grupo. Logo, eu dizia que estes profetas, alguns, havia lá, esses profetas foram corrompidos através de banquetes e através de benefícios, não é assim, e prosperidade. Mas em contrapartida, esses profetas não tinham coragem de defender a nação, porque estavam corrompidos. E nos dias de hoje não foge a regra. Por isso é que o profeta Elias, foi ter com Acabe e chamou a atenção do rei Acabe, para que mudasse o seu comportamento. Mas ainda assim o Acabe resistiu. Então, para uma nação, para uma igreja que quer ter liberdade de expressão, essa igreja não pode abraçar a corrupção. A corrupção é um mal maior. Temos pessoas corruptas ou corrompidas. Em Angola
Tem. Tem uma situação séria. Não, a verdade tem que ser dita, porque, como é que eu posso dizer, está à vista de todo, quase todo mundo, está à vista de todo mundo, um exemplo, vou tirar só um exemplo, né? É porque aqui em Angola os tribunais de conta não funcionam. Não funciona? Não funcionam. Mas existem. Sim, se funcionasse, ia muito fazer as contas. Por quê? Porque a igreja não é cantina do Mamadu. Quando o pastor chega, coloca lá a cantina, não é? Organiza, com um supermercado e põe a mercadoria do nada. Não. Quem constrói a igreja é o povo. Então, como é que uma igreja chega num bairro, não é? E já tem dinheiro, o pastor não tem ovelha, o passinho já tem dinheiro, chega a colocar tudo lá, cadeira, tudo lá, e daqui a pouco o povo entra lá dentro sem se perguntar dando dinheiro. Quem constrói a igreja é o povo. Se o povo não contribui, quem contribui? Pastor, olhando para a nossa realidade de forma amena em Angola, os pastores são corajosos? Tem poucos. Por exemplo, posso passar na universidade, temos ali um dos pastores que eu vejo na cara, que tem dado a vida pela nação, não é? É o pastor Donizinho. É um dos poucos que eu vejo. E agora, os bispos católicos. Fazem os católicos, mas tem feito alguma coisa para trás para chegar? Tem demonstrado muita coragem. Tem feito o quê? Tem falado, os padres falam. Falam sobre o quê? Falam sobre a situação da fome, da pobreza. Tem chamado a atenção os governantes, o governo, para que o governo melhore, mas em termos dos pastores evangélicos, são poucos que têm dado a cara, poucos falam sobre isso, não há debates quase. São medrosos? São medrosos? São medrosos, porque o medo, diz a Bíblia, é o oposto da fé. O medo é o oposto da fé. E a Bíblia diz aqui no capítulo 34, ai dos pastores que se apresentaram a si mesmos. Não apresentaram os pastores das ovelhas, devoraram o cevado, tomaram o leite das ovelhas, mas não acrescentaram as ovelhas. Quer dizer, quando estamos a falar de ovelhas, até as pessoas que estão lá fora são potenciais candidatos a entrarem na igreja. Então, nós não podemos só considerar que ovelhas são aquelas que estão dentro da nossa igreja. Não, porque lá fora, não é na sociedade, temos nossos parentes, temos os pais, temos os irmãos, temos os amigos, para fora, e etc. Estes fazem parte, não é, também do leque das nossas ovelhas. Então, logo ali, os pastores devem defender as ovelhas. No nosso contexto, os pastores defendem ou não as ovelhas? Não, pelo que eu vejo, na sua maioria não tem defendido as ovelhas. Não tem defendido. E qual é o contributo das igrejas evangélicas em torno da liberdade de expressão em Angola? Bem, o contributo que se tem dado, por exemplo, né, quando nós vemos que nas igrejas, nos debates, nas redes sociais, quase poucos pastores falam sobre política. Nós temos exemplo no Brasil, como por exemplo o Márcio Feliciano, o Abílio Santana, que temos pastores lá que defendem mesmo, até na Assembleia Nacional, por exemplo, no Brasil, né, há uma lei sobre aquilo que é homossexualismo, mas os pastores pegaram pesado contra o governo e aquela lei foi abolida. Mas o pastor pode ser político? Bem, isso depende muito. Porque Jesus Cristo disse que se vocês não pregarem, as pedras vão clamar. Se nós, como pastor, não fizermos o nosso papel, Deus vai usar alguém que vai fazer. Então, logo, um pastor pode ser ou não político, isso depende muito do contexto. Por exemplo, no contexto da nossa nação, em que está, devemos salvar a nação, não é? Trazer a liberdade de expressão, a democracia, tirar do papel para colocar na prática, sim, um pastor pode. Pastor, sobre olhar apenas para a realidade, será que não é a altura dos pastores, as igrejas contribuírem para que Angola saia desta miséria? É tempo de contribuir. Por quê? Porque o que traz a pobreza em África, na Nova África, principalmente em Angola, é o orgulho. Fala em orgulho de quem? Dos políticos, dos pastores? Dos políticos. E logo, os pastores devem contribuir que riqueza. Angola é rica. Mas já sabe a dilapidação do erário público. Então, logo, os pastores, os líderes verdadeiros, líderes verdadeiros, devem lutar. Como lutar? Primeiro, clamando o Senhor, porque o Senhor é o Senhor de tudo.
O senhor é o senhor do senhor é que manda. E outra coisa, vou arriscar. Angola está sim, na meu ponto de vista, por culpa de muitos líderes religiosos. Eles corroboram esse sabe. Essa afirmação é grave. Não, está acontecendo, estamos a ver. Angola está assim por culpa dos líderes religiosos? O líder religioso. Porque, como assim? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus usa quem? Usa os seus servos. Nós vimos isso acontecer várias vezes em Israel, por exemplo. No Israel aconteceu isso. Nós vimos ali, já repeti, já disse, que o profeta Elias salvou Israel da situação em que se encontrava. Mas como o pastor defende que os líderes eclesiásticos têm contribuído para a miséria de Angola? Porque não falam, quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala consente. E estou dizendo isto porque é uma afirmação. Estou dizendo isso porque nós temos visto que quando há uma convocação nacional, que era para poder defender o povo, nesse caso a maioria dos pastores evangélicos não aparece. Mas também evangélico. Só, mas é aquilo que se diz, né? É aquilo que se diz. Que Deus tem o seu remanescente no meio do povo, como era Elias. Então nós somos o remanescente do Senhor, que viemos para defender a nação. Mas há muitos pastores que dizem ser chamados e pregam em nome do chamado. Dizem que defendem o país a dentro do mundo. O pastor acha que esta afirmação é verdadeira? Não é. Por quê? Porque chamado, todo mundo pode ser chamado. Agora escolhidos são poucos. Um escolhido faz a diferença. E como identificar um pastor escolhido? Bem, pela sua conversão. Porque um escolhido é aquele que se converteu. E quem se converte à luz da Bíblia, não é? Ele defende e prega a verdade. E o escolhido? É isso que eu estou falando do escolhido. O chamado não. O chamado é o que a Bíblia chama. Qualquer um pode ser chamado. Escolhido não. Escolhido são poucos. Por quê? João capítulo 10, eu já disse, né? A Bíblia diz que Jesus disse que o pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário é aquele que quando vê o lobo está vindo, em direção às ovelhas, ele foge. E temos muitos que não estão defendendo a Angola. Defendem quem? Não estão a defender, estão a contribuir para a miséria. Porque, sim, imagina, a igreja tem força. A igreja tem tem muita força. E aqui em Angola, quase, que as instituições, muitas instituições, não respeitam a igreja. Angola continua a enfrentar situações de extrema miséria e até o presente momento há informações de que as igrejas quase nada fazem para contribuir, para minimizar a miséria que os angolanos enfrentam e também fogem daquilo que são assuntos políticos. O pastor acha que seria necessário uma união entre as igrejas para poder acudir à fome que assola os angolanos? União até já tem existido, porque eles têm dado muitos cultos ecumênicos, mas não resulta em nada. Não resulta em nada porque... Não resulta? Não resulta, porque eles falam uma coisa à frente e por detrás eles recebem alguma coisa e calam a boca. É a conversa com o pastor Augusto. Isso é realidade. É a conversa com o pastor Augusto Caçula em torno do papel das igrejas em Angola, pastor que afirmou um instante que os cultos ecumênicos quase nada resulta, tendo em conta a atitude também de alguns líderes religiosos. Pastor, quer aqui esclarecer melhor esta afirmação que fez um instante de que estes cultos não têm resultado em nada? Sim, pessoal, para ler sobre 50 anos de independência. Quantos cultos ecumênicos foram realizados? Não temos nada, quase nada. Então, não está somente, repito, como é que eu posso dizer, em reuniões e, por exemplo, aquilo que é a união. O que é uma verdadeira união? Quando os líderes religiosos estão unidos, o país muda. Temos exemplo dos Estados Unidos da América, temos exemplo da Nigéria, temos exemplo do Ghana. Tá bem? Então, são países onde verdadeiramente existem líderes que defendem, que debatem, chamam a atenção, marcam audiência com o Presidente da República, marcam audiência com os governantes. Mas a SEAST faz isso? Sim, a SEAST faz, mas o que acontece? Daqui a pouco nós vamos ver. Não é assim. Os mesmos governantes que são repreendidos aqui para falar com a verdade estão nos seus altares e nada fazem.
porque é aquilo que eu repito, quem cala consente, ou seja, nós não devemos admitir governantes, por exemplo, a trazer a miséria que está, pessoas a comerem no contentor do lixo, porque isso é terrível. Enquanto a riqueza, nós devemos primeiro clamar a Deus, né, pela nossa riqueza, e além disso debater e chamar a atenção aos governantes, não é, para que o país mude, não é com discursos, não, é mesmo chamar a atenção. E outra coisa, os pastores líderes religiosos têm povo, porque se o governante não quer fazer a vontade do povo, simplesmente não tem o apoio da igreja, não pode ter o apoio da igreja. Mas tem tido muito apoio, tem tido apoio de muitas igrejas, porque temos visto, até tempos atrás descobrimos ali que pastores estavam a coagir os crentes obrigatoriamente a ir nessas atividades. Esta afirmação acaba por despertar interesse de outras pessoas, mas como é que os pastores vão coagir os fiéis para ir para a área da política? É um jogo de interesse? É um jogo. Por exemplo, havia uma plataforma, eu estou para falar vamos a falar da plataforma, isso tem uns fatos, está gravado. Havia uma plataforma no seu pastor onde ele disse que quem não for militante do partido ABX aqui não pode, todos que estão aqui só do partido X, quer dizer, aquilo ali, muito sinceramente, tem um escândalo, tá vendo? Um escândalo, e todos os pastores que estão lá, o povo das suas igrejas, assim, coagidamente, devem participar dessas atividades. Isso é grave diante do nosso Deus, como o reinado de Saul, por exemplo, Saul, Deus o rejeitou por causa disso, porque ele disse: não sacrifica as ovelhas, ele sacrificou as ovelhas para o seu reinado, para o seu bem-estar, não é assim, e de alguns que estavam com ele. Os líderes estão a sacrificar as ovelhas? Não sacrificam. Na sua maioria estão. Quanto à verdade, os líderes não pregam a transmissão, a verdade? Não pregam. Vou tirar um exemplo, né? Por exemplo, se a nação está onde está, não é? E dizem que existe profeta, dizem que existem vários profetas, muitos profetas é agora, mas não os vejo. São muitos profetas? Não, tem profeta, é agora. Mas quando é para defender o povo e a nação, eles não aparecem. Logo, significa que a nação não tem profeta. Porque um profeta é boca de Deus, não é? Na terra. O profeta aparece quando o rei está governando mal. Porque ele é um precadista de Deus, ele é um mensageiro de Deus, ele é um enviado. O pastor acusa os profetas de nada fazer? Não fazem nada, a maioria não faz. A maioria não faz. Não os fez, eu desafio. Porque são nós aqui nos assim de nada se faz. Eu quero ver um que apareça nas redes sociais ou em algum podcast ali a criticar o governo e a má governação. Mas tem os profetas de Angola que defendem? Não vejo. Será que o pastor não acompanha as redes sociais? Não acompanho muito bem, eu não vejo. São poucos, são muito poucos, mas não vejo assim que apareça para defender a nação e tirar a nação da miséria. Debater sobre a democracia, outra coisa. A Bíblia fala que Deus, por isso é que Jesus veio à terra. Jesus veio à terra porque os fariseus também faziam isso. Os fariseus também centralizavam os poderes. Jesus veio para libertar o povo, colocar liberdade no povo, okay? E dizer assim: se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso é que, quando Jesus Cristo, ele falece, ressuscitou, não é? E foi morar, lá no céu, ele não deixou como substituto o irmão dele, o diabo, para não haver aquilo que se chama um monopólio. Em Angola é uma realidade. É uma realidade. É o que está acontecendo nos governos. Então, o filho pode substituir o pai, pode, mas se tiver vocação. Em Angola temos vários profetas, já para terminar. Um destes profetas é o profeta embaixador. Dizia o embaixador, temos também o Filipe. Vocês já falar destes profetas que muito fazem em prol da libertação deste povo que está no cativo? Não, eles não vão. Eles dizem que fazem. Não fazem, e é uns velhos até federam. O irmão estava fazendo determinadas perguntas e eu estava falando com verdade. Mas estes profetas dizem que defendem a nação? Não defendem. Eles, a maioria defendem seus próprios interesses, passou o desafio. Essa população é verdade, defende os seus interesses? Seus interesses, eles não aparecem.
para defender a nação, sobre a democracia. Se você vê nos eventos, por exemplo, de alguns partidos, e não só, por exemplo, quando chamam, convocam, eles não aparecem. Fogem. Sim, eles fogem. Na conversa com o pastor Augusto Caçula, da Igreja Pentecostal, que lança fortes acusações a líderes religiosos que não defendem o interesse do povo, mas sim os seus interesses. A conversa que parece estar longe do fim, como tenho dito, mas o tempo é o nosso pior adversário, que impõe-se então mais um fim de uma grande entrevista em torno do papel das igrejas em Angola, a conversa formidável com o pastor Augusto Caçula, da Igreja Pentecostal. Fica no ar o desejo de voltar na próxima ocasião com mais um tema de interesse público. Até lá, volte conosco.